Senhores líderes conservadores, como pretendem enfrentar a militância da esquerda radical fundamentalista espalhada pelo Brasil, se não organizarem imediatamente a militância conservadora permanente? Os senhores têm em conjunto mais de 2 milhões de seguidores. Convoquem os seguidores e comecem a organizar a militância. O bom militante é sempre voluntário e não depende de auxílios financeiros. Ao contrário, é capaz de contribuir, por exemplo, com um mínimo de R$10 mensais. Parece pouco, mas o Brasil é um país continental. 1 milhão de militantes é um objetivo razoável e significa um financiamento mensal de R$10 milhões. Sem militância, o dinheiro não existe e as grandes contribuições são apenas uma consequência do crescimento da ação conservadora. Convoque os secundaristas e os universitários católicos. Convoque as congregações marianas e os catequistas. Conversem com os bispos e os padres que dirigem as pastorais. Muitos, é verdade, são teólogos da corte que sustentam a teologia da libertação. Assim, o padre Paulo Ricardo denuncia. Mas eu confio que existam sacerdotes dignos e honrados, bons católicos, que respeitam o sacramento que juraram. E apelo ao senhor padre Paulo Ricardo, com o vigor, a inteligência e a coragem que o senhor demonstra, sirva de exemplo, organize a militância. Convoquem as mulheres, são decisivas nessa campanha. Milhões de mulheres, em 1964, ocuparam as ruas de todas as cidades do Brasil para defenderem as suas famílias, a religião e seus valores. Convoquem as mulheres católicas e as evangélicas. Se organizem e sigam o exemplo de suas avós há mais de meio século. Falem com os pastores evangélicos de todas as denominações e convoquem os seus fiéis. A ditadura, não se esqueçam, vai reprimir a cristandade, como já acontece em Cuba, Venezuela e na Coreia do Norte. E o programa do PT anuncia a extinção da bancada evangélica. Falem com os professores conservadores, mesmo que sejam poucos, nas escolas e universidades, e convoquem os estudantes. A nova geração é mais conservadora, espera apenas a oportunidade de se manifestar. A militância bem organizada é capaz de colocar nas ruas milhões de manifestantes e conseguir 20, 30, 40 milhões de assinaturas para suas reivindicações, por exemplo, contra o aborto, contra a ideologia de gênero nas escolas ou pelo fim das urnas eletrônicas. A militância conservadora é a base necessária e fundamental se desejam construir um poderoso partido conservador. A militância conservadora vai revelar centenas de novos líderes, possíveis candidatos naturais aos postos eletivos. A militância produz líderes. A direção central da ação conservadora só vai se estruturar com eficiência apenas e quando uma poderosa militância se estender pelo Brasil. Não é possível vencer as eleições, enfrentar as urnas eletrônicas e os bilhões da corrupção desenfreada
apenas com o YouTube e as redes sociais ameaçadas pela censura. Redes sociais que também são navegadas e muito navegadas pela esquerda radical e fundamentalista e pela esquerda moderada. Se pretendem deter a ditadura, dialogar e convencer a grande massa da gente brasileira, 130 ou 140 milhões de eleitores. Organizem a militância conservadora. É a única forma de impedir que um dia o Brasil seja uma ditadura bolivariana. Travem o bom combate. Salvem a nação. Os políticos corruptos ainda continuam no Executivo e no Congresso. O PT chafurda nesse lamaçal, surpreendente até mesmo para essa terra onde a corrupção foi sempre endêmica e agora se torna epidêmica. O PT se esquece da sua responsabilidade ou finge esquecer e assume a pose de vestal digna e impoluta. Com cinismo deslavado, proclamam que Lula é o mais honrado, o mais honesto dos homens e vítima de perseguições. E o PSDB? FHC, Fernando Henrique Cardoso, sempre arrogante e dominado pelo delírio da vaidade, vanitatis delirium, defende os corruptos. Aécio, até hoje, continua no partido como senador. Defende, sim, Serra, Alckmin, Dória e todos os demais líderes do PSDB. MDB e PTB não merecem comentários. Moderados, fabianos, radicais, fundamentalistas, todos socialistas. Só resta um caminho: organizar um poderoso partido conservador, unido em torno de um programa e sustentado uma poderosa militância. Conservar, restaurar e renovar.